Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um episódio do Ouça Mais Alto, o podcast do Google Cloud sobre a diversidade na tecnologia. Meu nome é Melina Lopes, mas todo mundo me chama de Melu. Eu sou gerente de produto e inclusão no Google Cloud para a América Latina. Eu sou argentina, meu cabelo é preto, cracheado na altura dos ombros, meus olhos são pretos e hoje eu estou usando um vestido vermelho com flores azuis. O debate sobre como combater o racismo é longo. Precisamos falar sobre como mudar o mercado, mas também precisamos falar sobre vieses e sobre a responsabilidade coletiva nessa pauta. Acima de tudo, precisamos falar sobre educação. Afinal, como diria o educador Paulo Freire, a educação é libertadora. Logo, o combate ao racismo também deve envolver conversas sobre como educar. Isso me lembra de uma outra citação bem marcante e famosa, que é da filósofa e ativista Angela Davis, que disse que numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E fiquem com essa palavra, antirracista, porque a gente vai conversar bastante sobre ela hoje. Unindo os pontos, chegamos nessa expressão poderosa, a educação antirracista. E a nossa convidada de hoje é uma especialista no assunto. Janine Rodrigues é escritora e fundadora da Piraporiando, Educação para a Diversidade. Para quem ainda não conhece, a Piraporiando é uma editora de conteúdos antirracistas, anti-bullying, anti-preconceito e de promoção da equidade de gênero. Janine, é um prazer te receber hoje no Ouça Mais Alto. Também estou muito feliz de estar aqui, Melu. Obrigada pelo convite para a gente estar aqui debatendo um assunto tão importante. Quero também já dar aqui as boas-vindas para quem está chegando para nos ouvir. Eu sou uma mulher negra, de cabelo crespo, rosto arredondado, olhos grandes. Estou usando uma blusa branca, um cordão azul e um brinquinho de bolinha branca. Então, mais uma vez agradecer e sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Uma mulher maravilhosa. Estou muito empolgada de estar conversando com você hoje. Muito obrigada. A recíproca é extremamente verdadeira, pessoal. Janine, tem tanta coisa que eu gostaria de conversar com você, mas antes de tudo eu queria fazer uma pergunta super importante. A gente acabou de introduzir o conceito de educação antirracista. O que isso significa para você? Então, a educação antirracista, ela propõe que a construção do indivíduo e de como ele enxerga o mundo à sua volta não deixe brechas para que o racismo se manifeste. Em linhas práticas, como a gente pode fazer isso? Se a gente tem uma sociedade que valoriza a história e a cultura negra, a história e as culturas indígenas, negras, ciganas, enfim, de todos os povos, e principalmente dos povos originários e da população negra, que tem uma representação tão importante para o Brasil. Se a gente se apropria desse conhecimento e da valorização também dessas culturas, vai ficando poucas brechas para que o racismo se manifeste, né? Se a gente desde muito cedo, principalmente aí nos anos iniciais, né, desses indivíduos, ou seja, as crianças, os adolescentes, claro que na vida adulta também, não é que os adultos não têm mais jeito, né? E agora o que a gente faz com os adultos que já estão formados? Há sim jeito. É preciso vontade e intencionalidade, porque muitas vezes a ignorância é o principal problema que a gente enfrenta. Então, o antirracismo é isso, é a gente ter essa base, esse conhecimento, e reconhecer a importância e o valor dessas culturas, dessas pessoas, e uma vez que você reconhece e valoriza, poucas brechas ficam abertas para que o racismo se manifeste. Muito bom, Janine. Ficou pensando em toda a sua trajetória e tudo que você tem aprendido ao longo destes anos, também a partir de você ter fundado a Piraporiando em 2015. E este é um tema, a educação antirracista, que esteve sempre presente na sua vida, né? Eu li bastante a sua trajetória e um dos pontos que mais me chamou a atenção é que você teve interesse em escrever desde que você era criança, né? Inclusive, essa foi a época que você começou seu primeiro livro. Para vocês conhecerem a obra que estou me referindo, é a Nuang, Caminhos da Liberdade. Ela conta a história de Nuang, uma menina negra pertencente ao povo Utando.
Ela tinha uma boa vida e era muito alegre até ser arrancada da sua terra natal para ser escravizada. Essa foi a sua primeira obra, né, Janine? E já tem um tema antirracista. E isso voltou depois para sua vida adulta, quando você fundou a Piraporeando. Como foi esse processo de fundar esta organização? A Piraporeando, assim como essa história da Nuang, ela tem uma raiz muito forte na minha família, nas minhas origens, na educação que eu tive do meu pai, da minha mãe, do letramento racial que eu tive desde muito pequena. E a Piraporeando, ela é, na verdade, um encontro de todos esses fatores. Então, a própria história da Nuang, ela surge quando, em conversas com meu pai, quando eu tinha aproximadamente 6 anos, 7 anos de idade, meu pai já me contava a história do povo banto. Meu pai sempre fez muita questão de dizer que a história do povo negro não começou na escravização e tampouco acabou na escravização. A nossa história ela é anterior e ela segue mesmo após essa violência brutal que aconteceu com a nossa história. Então, desde muito pequena, meu pai sempre trouxe essas questões. Só que eu chegava na escola, eu chegava muitas vezes na rua, eu saía para passear, ia tirar férias, e eu não via tudo que o meu pai me contava em casa, eu não via na rua, eu não via na escola, eu não via na televisão, né? Quantas vezes eu liguei a televisão para ver desenho, para assistir, né, os programas, né, de televisão da época, e a gente não via pessoas negras em nenhum desses espaços. E eu me sentia muito amada, mas ao mesmo tempo solitária, porque as crianças, assim como os adultos, querem ter o sentimento de pertencimento. E esse sentimento ele se manifestava na minha família, mas quando eu estava numa socialização com outras pessoas, não. Então, eu criei uma amiga, que é a Nuang, e em conversas com meu pai, eu contava sobre Nuang, o que Nuang gostaria de fazer, o que Nuang faria numa situação, né, de desafio, quais eram os medos de Nuang. E eu comecei a escrever essa história com 8 anos, de 8 para 9 anos de idade, e terminei a história com 14 anos de idade. Então eu fui escrevendo aos pouquinhos essa história, muito aí nas memórias dessas conversas com meu pai, com a minha avó também, mãe do meu pai. E aí, quando eu publiquei esse livro, já adulta, né, muitos anos depois, inclusive esse não foi o primeiro livro que eu publiquei. O primeiro livro que eu publiquei foi o No Reino de Pirapora. O Nuang, embora tenha sido a primeira história que eu escrevi de uma maneira mais completa, eu ainda ficava na dúvida, sabe? Se eu queria publicar ou se eu queria deixar aquele momento com meu pai e com a minha avó guardadinho. Mas lá na frente, quando eu crio então a Piraporeando, que nasce como uma consultoria educacional voltada para a diversidade, essa história ela vem à tona e foi uma ótima decisão ter publicado, porque a Piraporeando tem esse propósito de trazer, discutir uma educação para a diversidade e trazer também as temáticas da educação antirracista, anti-bullying, anti-preconceito, em escolas e em empresas. A gente costuma dizer que a educação ela precisa ser de todos e todas. Eu não acredito numa educação que está a cargo da escola somente, que está somente a cargo da família, enfim, precisa ser todos e todas. Muito bom esse conceito de como a gente tem que compartilhar, né, essa responsabilidade de nos educarmos, porque isso tem a ver com racismo e com antirracismo, inclusive para pessoas brancas, que é um papel de todo mundo, né, se educar. Tive uma conversa no episódio anterior com a Lisiane Lemos, e a gente conversou um pouco sobre o que significa quando você se descobre racista, né, porque especialmente entre pessoas brancas, a gente tem um momento que a gente percebe e fala, sou racista, formo parte de uma sociedade racista, e é muito fazer o que a gente faria quando a gente descobre que tem uma doença. A gente pesquisa sobre a doença, a gente fala com pessoas que têm essa doença, a gente fala com testemunhas, com familiares de pessoas que têm essa doença, consulta com mais de um médico muitas vezes. Então, esse é um processo de educação, assim, a gente aprende sobre essa doença do mesmo jeito que a gente tem que aprender sobre como a nossa sociedade está estruturada, né? Sim, com certeza. Até porque nesse processo de educação antirracista, ao mesmo tempo que a gente vai entendendo, conhecendo e reconhecendo o valor, a importância,
esse processo ele também passa por incômodos, por dores, por um sentimento de, muitas vezes, resistência, porque não é fácil para as pessoas nesse processo se reconhecerem como racista, né? Porque ela foi educada num sistema racista. Então, é preciso esse reconhecimento para que a gente dê, então, passos para frente e aí sim tenha uma educação antirracista efetiva. E eu fiquei pensando também quando você falou que você começou a escrever com 6 anos ou 7, você falou. Uma coisa que eu fico pensando também é quando as crianças já entendem como a sociedade está estruturada. Tem vários estudos, por exemplo, sobre gordofobia ou sobre racismo, inclusive, que mostram que crianças tão novas como 5 anos já sabem que ser negro na sociedade é considerado inferior, é considerado ruim, do mesmo jeito que ser uma pessoa gorda, ou falando já em outros assuntos por além do racismo estrutural. Então, você já começou a escrever já sabendo disso. O que acontece muitas vezes com nós, e eu estou falando desde o meu lugar como pessoa branca também, é que a gente aprende isso desde muito cedo, aprende que a sociedade é racista e que tem uma estrutura, mas a gente não faz isso consciente até muito mais tarde na vida, e a partir de momentos culturais fortes, como teve o ano passado, toda a movimentação do movimento negro globalmente. Então, eu acho que quando a gente fala de educação, também tem a ver com este ciclo de aprendizado, né? De a gente entender que aprender sempre é um processo contínuo e que não basta com apenas a gente, inclusive, ter percebido que a gente é racista, a gente tem que sempre continuar se educando e lendo sobre o assunto, etc. Sim, com certeza. Falando um pouco das crianças, né? A gente trabalha nas escolas, então a gente percebe muito isso. Nas empresas, a gente também percebe porque a gente tem um trabalho com os filhos dos funcionários das empresas. E esse exemplo que você trouxe é muito interessante, porque sim, desde muito cedo as crianças elas reconhecem o que está ali à sua volta e elas criam um padrão, como qualquer um de nós. Então, se toda vez que você está diante de algo que é dito como belo, como bom, como interessante, como intelectualizado, e esse padrão ele é sempre o mesmo, inevitavelmente você cria uma identidade do que é bom, do que é feio, do que é certo, do que é errado. Como que a gente naturaliza, né? Tem a ver com esses processos de naturalização do que você falava, né? De o que está bem, o que está errado, o que pode ser mais tolerado. E isso é algo que se aprende, como a gente falou, desde cedo. Então, eu acho que para muitas pessoas o tema educação remete diretamente para a escola, muitas vezes, né? Para algo que acontece apenas, digamos, num processo objetivo, na escola, com crianças, etc. A gente imagina uma pessoa escrevendo numa lousa, várias palavras e explicando o seu significado, etc. Esse formato, esse dispositivo da escola, né? Eu queria conversar um pouquinho sobre alguns problemas nesse modelo, né, de educação e os problemas que tem na educação hoje no Brasil, desde acesso até a questão de conteúdo e o que faz com que esse mercado de trabalho depois chegue a ser desigual justamente por estas primeiras falências dentro da educação. Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu falei da educação 360, que precisa acontecer nesse formato, que é quando todos esses atores trabalham em conjunto. Então, é a escola, a empresa, os cidadãos e o poder público. Quando a gente fala de educação, eu acho muito utópico a gente pensar numa educação de qualidade sem com que esses atores trabalhem em conjunto. Então, a empresa que está hoje falando de diversidade, pensando ESG, que é algo aí que as empresas estão discutindo com força agora, quem vai estar na governança dessa empresa e num futuro muito próximo? São essas crianças e esses jovens, esses adolescentes que hoje estão na escola. Então, se a escola ela faz um trabalho de qualidade, sério, estruturado, mas a empresa não absorve esses jovens, né, no seu corpo ali da organização, não adianta. E o contrário também. Se a empresa está pensando uma cultura organizacional pautada na diversidade, né, valorizando a diversidade, mas ela não tem no mercado um profissional que vai também de encontro com essa cultura
da educação para a diversidade, da educação antirracista, antipreconceito, é difícil ou é impossível até que essa empresa consiga construir uma cultura para a diversidade. Aí a gente tem também o papel da família, que é fundamental. Então, o poder público, com as políticas públicas, com ações afirmativas, o que eu vejo hoje como um problema, um grande desafio, é o trabalho dissociado desses atores. E, inclusive, é por isso que, na Piraporeando, a gente, quando faz a Trilhas da Diversidade, que é o programa educacional, ele é na empresa, mas ele é um trabalho que ele traz todos esses atores para a gente fazer uma avaliação de impacto que seja efetiva, porque senão é como enxugar gelo, né? A gente acaba sempre voltando no mesmo ponto e às vezes a empresa, né, falando aqui um pouco mais da área corporativa, é difícil também quando a empresa está olhando para a diversidade e acha que resolver o problema é trazer esses profissionais para dentro da sua estrutura. Isso é um passo, talvez o mais importante ou o primeiro deles. Mas manter esse profissional dentro da instituição é fundamental. E na escola, onde a gente vê isso? Quando a gente fala de bolsa, muitas escolas acham que a solução para a diversidade na sua instituição é abrir bolsa. Óbvio que bolsa é importante, mas bolsa não é a salvação de tudo, porque a gente tem que ter um ambiente propício, a gente precisa ter um corpo docente, ou no caso da empresa, um time que também esteja engajado na diversidade. Senão a gente vai ter o tempo inteiro pessoas entrando e saindo e a gente não consegue ter um resultado de impacto significativo. Eu queria aproveitar, já que você falou um pouco sobre retenção, para mencionar que o nosso quarto episódio desta primeira temporada do Ouça Mais Alto, a gente ficou conversando com a Flávia Garcia, que é a Head de Diversidade, Equidade e Inclusão para a América Latina no Google e para o Canadá, onde a gente falou um pouco sobre esses desafios, né, de uma vez que a gente traz para dentro de uma organização uma pessoa de um grupo marginalizado, um grupo subrepresentado na tecnologia, como a gente pode pensar em estratégias de retenção, e uma dessas é criar comunidade, né, de essas pessoas não serem as únicas no seu time ou no lugar onde elas estão performando dentro da empresa, é um ponto importante também. Sim, muito importante, né? A gente precisa fazer uma avaliação até de códigos de linguagem. Tem muitas coisas que no dia a dia, no cotidiano, passam desapercebido e, de repente, a empresa está deixando um profissional desmotivado porque ele se sente excluído. E quando você fala de preconceito linguístico, você fala tanto de preconceito em sotaques de diferentes regiões num país enorme como é o Brasil, e também você fala sobre, por exemplo, diferentes expressões e formas de se comunicar de pessoas que podem vir de um contexto periférico também, certo? Sim, com certeza. Até, por exemplo, palavras que a gente não deveria mais usar. Mulata, trabalho de meia tigela, e tantas outras coisas, né? Chamar, esses dias eu estava numa live e aí um dos colegas que estava na live falou: eu nunca sei como chamar as pessoas negras, se eu chamo de preto, se eu chamo de negro, qual é o certo? Eu falei, o certo é um nome, né? As pessoas têm um nome, né? Eu me chamo Janine. É óbvio, se dentro de um contexto você precisa se referir a mim e falar a Janine, aquela, né, assim, assado, né, cabelo crespo, uma mulher negra e tal, aí ok, você está dentro de um contexto, mas no geral não faz muito sentido falar aquela negra, né? Eu não falo aquela branca ou aquele branco. E as pessoas brancas, ou no caso as pessoas não negras, elas também precisam se dar conta de que elas também são racializadas. A gente não fala da raça branca. Eu já recebi muitos elogios que não são elogios, né? São racismos, mas nesse sentido, puxa, que trabalho incrível você faz, e você é uma mulher negra. Então, como se pessoas negras não fizessem trabalho. Exatamente. Então, essa questão do preconceito linguístico, ela está disfarçada de elogio, ela está disfarçada muitas vezes de um conselho, e tem a questão do pertencimento também. A gente fez um trabalho recente muito bacana com o governo britânico, que foi falando da importância
do ensino do inglês no combate às desigualdades na educação. E aí, dentro desse trabalho, a gente estava colocando que muitas vezes a população negra, né, os jovens principalmente, eles não têm tanto interesse por aprender inglês, porque a forma de ensinar inglês ainda é uma forma muito eurocêntrica, né, ou americanizada. O que das nossas culturas e do cotidiano desses jovens, principalmente os periféricos, tem na aula de inglês? Né? E os países africanos que falam inglês? O inglês ele não é mais uma língua britânica ou americana. O inglês ele já é uma língua universal, porque o mundo se construiu dessa forma. Então a gente não pode falar do inglês como se ele fosse só propriedade de um determinado território. Né? A gente precisa gerar sentimentos de pertencimento nas pessoas para que elas tenham interesse sobre esse tema. O que esse jovem, o que ele consome no dia dele dentro desse território que são as periferias? O que ele ouve de música? O que ele... vou trazer aqui alguns exemplos práticos, né? O passinho, que eu acho que muita gente que está ouvindo aqui provavelmente conhece, e se não conhece, conheçam, porque é muito legal, a dança do passinho. Isso é um elemento simbólico muito forte nos movimentos culturais das periferias, principalmente. Não que esteja só lá, mas nasceu lá, o movimento do passinho. São muitos exemplos, né, que a gente pode pensar culturais, sociais, de moda, de estética, de alimentação. E aí, quando você chega num espaço onde os exemplos, os exercícios, as leituras que você tem que fazer, os autores que você tem que ler, quando esses universos eles não dialogam, é difícil você manter um interesse. A gente vê isso na educação básica também. Não é uma carência, né? Não é algo que a pessoa que chega para tentar se instruir nisso já chega achando que é tarde demais ou que não aprendeu quando tinha que aprender, etc. Janine, eu estava contando para você, a gente teve uma pré-conversa antes do podcast, onde eu te comentava que eu fundei uma organização de alfabetização de adultos durante a universidade, e tudo que você falou é exatamente o que aconteceu lá na prática, que foi que a gente ficou estudando, né, vários meses antes de dar aulas para pessoas que queriam aprender a ler e escrever, e geralmente os pais de alunos que iam num centro de apoio escolar, a gente chama na Argentina, que é basicamente aulas depois da escola para ter esse apoio extra para essas pessoas na periferia de Buenos Aires, de onde eu sou. E o que aconteceu foi que a gente ficou super estudando, né, no começo para dar uma aula, estudamos Paulo Freire, eu super feliz já porque eu já amava o Brasil, e enfim, a gente ficou aprendendo tudo, e a gente foi com o marco de uma das primeiras aulas que o Paulo Freire estruturou também sobre alfabetização, que foi reforçar a autoestima da pessoa quando ela está ali. Então a gente preparou toda uma aula sobre como eles conseguiam, a gente deixou para eles escreverem o nome deles e falar eu, nome, consigo, né? Isso em espanhol. E o que aconteceu foi que nessa primeira aula, antes da gente aprender e tudo mais, e dar aula naquele dispositivo onde tem uma pessoa sentada, uma pessoa em pé na frente, depois tem o resto das pessoas sentadas, enfim, teve uma hora que todo mundo que estava ali se abriu muito, comentou por que eles estavam lá, era todo mundo, já eram pais de meninos de 10, 11, 13 anos, e teve que ter um primeiro momento de acolhimento, inclusive, antes de entrar a falar sobre o conteúdo, né? Então eu me pergunto quais são essas instâncias que a gente no mundo corporativo e no mercado de tecnologia precisa criar desse acolhimento para essas pessoas que muitas vezes estão chegando de fazer um esforço enorme para chegar lá. Muitas das pessoas negras que a gente vê já estando no mercado de tecnologia são pessoas que tiveram que se destacar muito, que são muitas vezes as primeiras pessoas na família a trabalhar em tecnologia, etc. Então, quando a gente também pensa em educação ou pensa em como incluir mais pessoas negras no mercado, tem que ter essas instâncias de acolhimento também. Cada empresa vai entender qual que vai ser a forma na qual eles criem esses espaços. Muitas vezes vão ser grupos de afinidade, muitas vezes vão ser instâncias com a liderança, né, instâncias de mentoring também, por exemplo.
Estou tentando trazer um pouco de volta para quem está nos ouvindo e pensando, ok, como penso esta questão da educação e do antirracismo dentro do ambiente corporativo, dentro da minha empresa, sem importar o tamanho, tá? Porque a gente sabe que a gente está falando desde o Google, que é uma empresa grande, mas qualquer empresa pode ter ações antirracistas. Sim, com certeza. É bacana isso da gente pensar o tamanho das empresas, porque às vezes a empresa, né, ela fica numa vontade muito grande também de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e às vezes até pega um modelo, um padrão do que já está sendo feito numa outra instituição, e muitas vezes, né, se a gente começa muitos processos ao mesmo tempo, pode ser que a gente tenha alguma frustração, porque é um tema difícil, né? É uma questão que demanda tempo, que demanda uma construção mesmo, que mexe em muitas dores, que mexe em privilégio, que é um outro aspecto que a gente precisa falar muito principalmente dentro do ambiente corporativo, que é esse incômodo, muitas vezes, na própria equipe, de achar que, pelo fato dela ser uma pessoa que não é uma pessoa negra, não é uma pessoa gorda, ou não é uma mulher, enfim, tem esse sentimento de estou perdendo o meu espaço porque agora a pauta é só essa e como eu não me encaixo, como eu não me enquadro, eu vou ser preterido em tudo. E isso tem a ver com os privilégios, né? Então, é importante deixar muito bem explicado que para as empresas que vão começar um trabalho de educação antirracista, de diversidade, que esses conflitos causados pela perda de privilégios de algumas pessoas, eles são inevitáveis. Então, é importante que a empresa esteja preparada para isso, para ela lidar com esses conflitos também. A importância, na minha opinião, é a constância. Pense muitas vezes que talvez quem vai investir nessas pessoas é você. E aí você pode falar, puxa, mas isso é papel do governo, isso é papel do Estado. Você pode até pensar assim, mas você não é uma empresa que está, de fato, comprometida com a diversidade. Porque não é isentar a responsabilidade do poder público, de forma alguma. Inclusive, ele é o que deve estar na linha de frente. Mas a responsabilidade precisa ser de todos e todas. Adorei esses pontos que você traz para a gente fazer ações programáticas, tanto dentro quanto fora, né, das nossas empresas, dos nossos espaços também que a gente habita, né? E são realmente muitos os desafios que as pessoas negras enfrentam, tanto no mercado de trabalho quanto fora. Eu queria focar mais na parte do mercado de trabalho, porque a gente está falando sobre tecnologia e como trazermos as pessoas para esta indústria, né? Então, eu queria trazer algumas estatísticas. E segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, também chamada de PNAD, realizada pelo IBGE anualmente, a diferença na taxa de desemprego entre pretos e brancos em 2020 foi a maior desde 2012, né? Então, pensarmos com isso vai ter uma repercussão depois no mercado de trabalho. No ano passado, a população negra representou 17,8% das pessoas desempregadas, pardos foram 15,4%, e brancos 10,4%. Então, realmente tem um gap muito grande, né? Tem uma diferença muito grande. Então, esse assunto da inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho, especificamente em tecnologia, tem que ser abordado em diferentes frentes, né? Do mesmo jeito que você, Janine, estava falando sobre como a educação também tem que ser pensada desde uma multiplicidade e diversidade de atores. Não é apenas um setor que vai resolver o problema, mas também todos os atores precisam ter um papel nisto. E muitas vezes o que a gente acaba pensando desde o mercado de trabalho é que como a educação tem os seus problemas e essa instância acontece antes da gente contratar ou essas pessoas chegarem no mercado de trabalho, a gente pensa que muitas vezes que não tem nada para fazer, né, do nosso lado, e não é bem assim. Com certeza, é importante pensar em investir na formação, na capacitação. A população negra é a que sai mais cedo da escola, porque são as pessoas que mais cedo precisam entrar no mercado de trabalho, na grande maioria, no mercado de trabalho informal. Então, hoje um jovem de 16, 17 anos, ele já está saindo da escola, porque ele precisa trabalhar, sabe? Ele precisa ajudar em casa. Então, é difícil até ele chegar na graduação. A gente tem todos esses dados, né, já estatísticos,
que melhoraram muito por conta da lei de cotas, mas ainda está muito distante do que a gente precisa. Então, é uma população que ela acaba investindo muito menos na sua formação. É importante falar que os cursos de tecnologia, eles são caros. Não é fácil, né, você fazer um curso pago, você tirar uma certificação muitas vezes, que é algo que dentro da tecnologia a gente sabe que é importante. Primeiro, uma formação continuada. O tempo inteiro tem atualização na área da tecnologia. Os cursos não são economicamente baratos. Você precisa ter algumas certificações que também, além do custo financeiro, né, do investimento, você precisa ter tempo de estudar. Eu tenho muitos amigos que são da área de tecnologia e eu vi muitas vezes, quando eles iam tirar a certificação, que eles simplesmente desapareciam, porque é isso, né? É uma dedicação absurda. Então, se a gente fechar o olho agora e a gente pensar assim, João tem 25 anos, ele faz universidade, ele tem um bom trabalho, né? Um trabalho decente, digno, ele está estudando para tirar uma certificação e provavelmente ele vai ser promovido. Ele trabalha num ambiente seguro, onde ele tem um sentimento de pertencimento, onde ele não se sente o tempo inteiro, de certa forma, ameaçado. Quem vem na nossa cabeça? Um jovem branco, ou no caso, um jovem não negro, ou um jovem negro? Né? Esse perfil, ele tem mais a ver com quem na sociedade que a gente vive? Não é um jovem negro, né? Porque é difícil que esse jovem, não é impossível, tá? O que eu estou querendo colocar é, a gente sabe que na maioria das vezes, um jovem que com 25 anos, que já tenha terminado a graduação, que tenha um bom emprego, onde ele se sente seguro, onde ele vê que o seu trabalho é reconhecido e ele tem um investimento, onde ele está estudando para uma certificação, ou seja, ele trabalha, mas a empresa que ele trabalha entende que ele precisa de tempo para estudar. Na maioria das vezes, ele não é um jovem negro. Então, isso precisa estar na nossa cabeça. E a gente tem que mudar esse quadro, a gente tem que mudar esse perfil para que um dia a gente feche o olho e faça essa reflexão e venha um jovem negro no nosso pensamento. Ou uma jovem também. Ou uma jovem, muito bem colocado, Melu. Ou uma jovem. Inclusive, esses exemplos que eu dei, né, dos meus amigos e amigas, na verdade, são 2 amigos e 3 amigas que são muito queridas, inclusive. Não moram no Brasil, nenhum deles, que aí é uma outra questão também, né? Como a gente exporta pessoas brilhantes, talentos. Puxa, meu coração fica mega apertado, viu? É uma das coisas que eu fico mais assim... sentidas. O Brasil é tão incrível. A gente, sabe, é tão maravilhoso. A gente faz coisas tão incríveis. Inclusive, eu estou agora com uma sobrinha que passou para mais uma especialização nos Estados Unidos e está indo, porque as oportunidades aqui são muito escassas. E a gente não pode achar que isso é normal. Eu não acho glamuroso, sabe? Quando faz parte de um planejamento, de um propósito de vida, ok. Mas se é algo só assim... é muito mais interessante ir lá para fora, né? Porque como se aqui não fosse importante. Óbvio que como não tem tantas oportunidades, infelizmente a maioria quer sair. Mas eu espero muito que a gente chegue num momento que as oportunidades aqui sejam tão boas quanto, porque o Brasil é fantástico, né? O Brasil é terra de Paulo Freire. Enfim, Angela Davis, quando esteve aqui, falou que bom que vocês gostam tanto de mim, do meu trabalho, mas eu me formei, né? Eu sou uma mulher que se alimenta de Lélia Gonzalez, Sim. que é brasileira, sabe? E que foi uma das primeiras pessoas também a falar sobre interseccionalidade, que muitas vezes a gente pensa que é um termo e um conceito que vem de fora, né? E não, foi uma... Com certeza. E tantas outras, né? Sueli Carneiro, Jurema Werneck, Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Catiúcia, Suiedi. Tantas, sabe? São tantas, assim. Fica a dica para pessoas nos ouvindo procurarem essas autoras, essas grandes pensadoras brasileiras. Grandes pensadoras, grandes mulheres, e que se hoje eu estou aqui fazendo o meu trabalho, publicando os meus livros, proprietária da Piraporiando, tudo que vem sendo construído é por causa dessas mulheres que vieram antes,
sabe? O que essas mulheres abriram de caminho para elas e para nós é fundamental, foi fundamental, né? Assim como a minha mãe, as minhas avós, mulheres que vieram e que prepararam o terreno, tornaram esse terreno fértil para que a gente hoje possa estar plantando e estar colhendo, viu? Porque não foi fácil para essas mulheres, viu? Nós somos muito gratas, né, a tudo que elas fizeram. E para as mulheres e homens e pessoas, todas elas, pessoas trans, pessoas cis, pessoas LGBT com deficiência, todo mundo que estiver procurando oportunidades para se educar mais, já falando em educação novamente e formas de ingressar no mercado de tecnologia, só queria fazer alguns chamados de oportunidades que o Google oferece de maneira gratuita, que são, por um lado, o Capacita Mais, que é o nosso portal de educação para Google Cloud, para vocês justamente verem todas essas certificações que tem. Tem eventos de graça onde vocês vão poder aprender mais. E também tem todas as nossas iniciativas de Cresça com o Google, que são para desenvolver habilidades digitais, para quem ainda talvez não está desenvolvendo, codando, etc., tem outras oportunidades e outros oferecimentos que a gente dá, que são para principiantes ou para pessoas que estão pensando em mudar a sua carreira, por exemplo. Então, a gente vai deixar isso na descrição do podcast, nas nossas principais plataformas de streaming. Eu queria encerrar fazendo uma última pergunta para você, Janine. A gente conversou um pouco sobre isso todo este tempinho que a gente ficou conversando, mas se você tiver que dar um conselho para pessoas que trabalham em empresas sobre como lutar contra o bullying e contra o racismo no ambiente corporativo, qual seria esse conselho? Consumam e convivam com pessoas diversas. E aí, quando eu falo diversas, é óbvio que somos todos uns diferentes dos outros. Mas eu quero dizer, conviva e consuma conteúdo de pessoas negras, de mulheres, de pessoas trans, de PCDs, da população LGBTQI+, porque a gente precisa dessa convivência, a gente precisa consumir as escritas, as produções dessas pessoas, para que quando a gente chega numa entrevista, para que quando a gente pense em abrir uma vaga, uma oportunidade, a gente já tenha se apropriado desse universo. Óbvio que não é do dia para a noite que as pessoas vão se tornar especialistas na temática, mas é importante que a gente reconheça essa importância dos temas, né? Então, entender quais são os conflitos, quais são os desafios, para que isso comece desde a abertura da vaga até a hora que a pessoa efetivamente entra no seu quadro aí de colaboradores. Isso é muito importante. E uma outra coisa é crie canais na sua empresa, principalmente empresas médias e de grande porte, onde a comunicação, às vezes, ela é um pouco dilacerada. Crie canais de comunicação para que manifestações como essas possam ser mapeadas e registradas, sem expor, sem ter nenhuma conduta vexatória, porque condutas vexatórias não educam ninguém. Eu acredito muito na educação baseada na cultura do afeto, que é o meu comportamento e as minhas ações, elas te afetam e vice-versa. Então, é a partir disso, dessa responsabilidade, que eu vou tomar as minhas decisões. Então, ter um canal de comunicação dá muito para essas pessoas também, para nós, pessoas negras, para todos, né, todas essas pessoas que eu trouxe, LGBTQI+, trans, mulheres, dá um respaldo maior de que existe naquele ambiente um canal para que eu possa dialogar, porque a gente pode pensar, não, mas vai no RH, né? A empresa tem um RH para falar sobre isso. E a gente precisa respeitar a individualidade das pessoas. Não é todo mundo que vai estar pronto para ir no RH. Não é todo mundo que vai estar pronto para falar com a liderança, até porque muitas vezes o problema pode ser a liderança. Então, pense num canal onde a exposição seja mínima e o efeito da solução seja macro, sabe? Então, isso pode vir, a sugestão desse canal, o ideal é que ela venha dos colaboradores. Não copie modelo, ninguém tem receita, nem a empresa gigante, nem a multinacional, nem a empresa pequena, está todo mundo aprendendo. Quem mais pode te ajudar são as pessoas que convivem dentro da sua instituição. Ouça essas pessoas e bote em prática aquilo que elas estão sugerindo para você.
Adorei. Muito, muito obrigada, Janine, pela sua companhia, por este papo incrível. Espero que todo mundo que esteja ouvindo tenha pegado várias das dicas que a Janine tem aprendido ao longo da sua incrível carreira e muito obrigada também por participar desta melhora no Brasil, por sempre estar pensando mais para frente sobre como a gente pode construir um Brasil melhor. Eu é que agradeço, obrigada pela pauta, obrigada pelo programa, que eu vi que já teve temas aqui muito importantes, ouvi inclusive. Um abraço para todos e todas que nos ouviram aqui. Até breve! No episódio número 8 do Ouça Mais Alto, convidamos a Program Manager de Diversidade, Equidade e Inclusão na América Latina, Lisiane Lemos. Ela compartilhou com a gente como combater o racismo no ambiente corporativo. Se você ainda não viu esse episódio, eu recomendo bastante, assim como toda a primeira temporada do Ouça Mais Alto. Nesse papo, a Lisi falou um pouco mais sobre a sua trajetória, sobre como ter uma postura que reconheça privilégios e seja inclusiva, e sobre como lideranças podem combater vieses, até mesmo sobre como podemos aprofundar ainda mais esta discussão no setor de tecnologia. E nesse mesmo episódio com a Lisiane, eu havia mencionado que esse seria o nosso último episódio, mas preparamos uma surpresa especial para vocês. Nossa primeira temporada ganhou 4 episódios adicionais. A gente se encontra de novo em 2022 para voltar a ouvir mais alto, contando com a participação de convidados muito especiais e uma retrospectiva de tudo que aprendemos nessa primeira temporada. Não perca, estou esperando vocês. Ouça Mais Alto, o podcast sobre diversidade do Google Cloud. Ouça e acompanhe na sua plataforma de áudio preferida.